denominadores iguais, o que você faz? O MMC é o denominador. Ou seja, para você somar frações que têm os mesmos denominadores, você repete esse denominador e soma os numeradores, ou subtrai, se por acaso for subtração, né? Por exemplo, essa fração aqui, observe que os denominadores são os mesmos. É o mesmo denominador para as duas frações. Então você vai repetir esse denominador e somar os numeradores. Ok? É isso que você faz na adição de frações que têm denominadores iguais ou subtração. Porque se fosse subtração, tivesse o menos aqui, ia ter o menos aqui. E 9 menos 5, 4. Ok? Ficaria 4 sobre 4 e isso dá 1. Segundo caso. Um dos denominadores é múltiplo do outro. Se isso acontece, então o MMC é o maior deles. Tá? Aqui o MMC é o maior deles. Isso faz sentido, porque o MMC é o menor múltiplo comum. Então, o menor múltiplo ele tem que ser maior do que esses dois elementos, ou no mínimo igual ao maior deles. Se por acaso o maior deles for múltiplo do outro. Né? No mínimo isso, o múltiplo. Né? Então, se você tem aqui, por exemplo, antes de falar do terceiro caso, né? Mostrar aqui um exemplo, denominadores, um é múltiplo do outro. Então, você pode ter aqui mais 5 sobre 12. Observe que o 12 é múltiplo do 4, portanto o MMC é 12. Aí você faz aquele mesmo processo. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 9, 27. 12 dividido para 12 é 1, vezes 5, 5. Aí você soma isso aqui. 32 sobre 12. Ok? Então, essa é a maneira como você pode fazer a adição de frações quando você tem aqui denominadores que são múltiplos um do outro, certo? Você faz dessa maneira aqui. Agora sim, vamos para o terceiro caso. Os denominadores são primos entre si. Nesse terceiro caso aqui, o que você faz? O MMC ele é o produto dos denominadores. Como assim o produto dos denominadores? Vamos lá, né? Aí você tem que saber o que são números primos entre si, né? Você pega aqui, somado pela fração 3 sobre 7, por exemplo. Como a gente já mencionou, os números são primos entre si, se por acaso os dois denominadores aqui, eles possuem apenas o 1 como divisor comum. E observe que os únicos divisores do 4 são 1, 2 e o próprio 4. Só que 2 e 4 não são divisores do 7. O 7 só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Portanto, o único divisor comum entre 4 e 7 é 1. Nesse caso aqui, então, eles são primos entre si. E eu sei que o MMC, no caso dos denominadores serem primos entre si, é o produto deles. Então, aqui eu já sei que o denominador é 28, né? Que é 7 vezes 4. Aí você vai fazer 28 dividido para 4, que dá 7, e você vai multiplicar o resultado aqui por 9. Depois, 28 dividido para 7, que dá 4, e você multiplica 4 por 9, aliás, por 3, né? E aí você coloca o resultado disso aqui em adição, já que se trata de uma adição de frações. Esse exemplo aqui, observe que o 12, ele é múltiplo do 3. Então, o MMC entre eles, com certeza, é o 12. Aí você faz 12 dividido para 12 é 1, vezes 9, 9. 12 dividido para 3 é 4, 4 vezes 5, 20. E aí, somando isso, dá 29 sobre 12. Um outro exemplo, observa que aqui o único divisor comum do 5 e do 3 é o 1. Então, o MMC é o produto deles dois. E 5 vezes 3 é 15. E aí, fazendo 15 dividido para 5, 3. 3 vezes 9, 27. 15 dividido para 3, 5. E 5 vezes 5 é 25. Aqui. Somando isso tudo, você tem 52 sobre 15. Ok? Outro exemplo. Aqui é o exemplo do quarto
caso. Observe que o 6 não é múltiplo do 4. E observe também que o 2 ele é um divisor comum, tanto do 4 quanto do 6. Então, nesse caso aqui, eles não são múltiplos e também não são primos entre si. Aí, o que eu faço? Utilizo a decomposição em fatores primos, né? Para achar esse MMC igual a 12. E aí, o que eu faço? 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 9, 27. Tá aqui. E 12 dividido para 6 é 2. 2 vezes 5, 10. Somando isso dá 37 sobre 12. Um outro exemplo, agora que com subtração, todos os mesmos exemplos com subtração. Ó. Observe que a única diferença que você vai ter é um menos. E isso afeta o resultado final, né? É óbvio que isso afeta o resultado final, porque é diferente, né? Não é mais 9 mais 20, e sim 9 menos 20. Né? Da mesma forma, se você pega aqui, observe que a diferença está no menos. Né? Aqui também a diferença é apenas esse sinal. O resultado final fica alterado porque você tem 27 menos 25 e não 27 mais 25. Né? É a única diferença que tem. O que você tem que tomar cuidado é simplesmente em como que você faz a operação. Se é adição ou se é subtração. Mas o procedimento é exatamente o mesmo.